Olá, tudo bem com você? Reforma administrativa. A PEC ali foi apresentada pelo governo federal para que haja reforma administrativa e mude ali o regime jurídico dos servidores públicos do Brasil. Primeira pergunta, essa reforma administrativa, ela vai atingir estados e municípios? Vai. Ela amplia e alcança estados e municípios, ou seja, o que foi estabelecido ali vai alcançar você, servidor municipal, e você, servidor estadual também. Essa reforma administrativa é só para o executivo? Não. Existem normas lá que estabelecem também alterações ali no legislativo, no poder legislativo, nos servidores do poder legislativo e nos servidores do poder judiciário também. Só que nesses casos será necessário imprescindivelmente de lei regulamentadora. E essa lei regulamentadora, depois de aprovada a PEC, ela é de iniciativa privativa dos respectivos poderes, ou seja, dos representantes do judiciário e dos representantes do legislativo. Terceira pergunta, vai ser rápido a tramitação? Vai alcançar logo ali de plano, por exemplo, os editais que estão aí em vigência, que estão circulando os novos concursos? Vai alcançar os servidores que já foram aprovados no concurso, mas ainda não tomaram posse? Pois bem, provavelmente será demorado, tá? Vai ser demorado todas essas alterações ali que estão previstas na reforma administrativa. Por quê? Tem duas fases. A primeira fase é da aprovação da PEC, que é um projeto de emenda à Constituição, que já tem um rito ali mais demorado, vai precisar passar em 2 turnos de votação em cada casa, 2 vezes no Senado, 2 vezes na Câmara de Deputados Federal, precisa de um quórum qualificado para sua aprovação de 3/5, então só isso vai demorar. Eu acredito que não será esse ano não, essa aprovação. E depois que for aprovado, se for aprovado, tem um outro momento, que é o momento das leis que vão regulamentar as regras aprovadas ali na PEC da reforma da reforma administrativa. Falei tanto de reforma da Previdência aqui que veio reforma da Previdência. Então, depois de aprovada a PEC, da reforma administrativa, ainda vai ter que vir as leis regulamentando todas essas alterações da PEC. Então, vai ser demorado. Então, não vai alcançar os editais agora, e você que já foi aprovado e que está esperando ser nomeado, acredito também que não vai te alcançar. Salvo se, quando você for nomeado, aí já tiver sido tudo aprovado, as leis todas regulamentadas, aí eu acredito que pode te alcançar sim. Caso contrário, dificilmente, tá? Por quê? Porque vai ser demorado. A reforma administrativa vai acabar com a estabilidade? Vai acabar com a estabilidade de todos os servidores que adentrarem no serviço público depois de sua aprovação, tá? Só que existe uma categoria de servidores públicos conhecidos ali, denominados como servidores de carreiras típicas de Estado, tá? Geralmente são aqueles servidores que executam o poder de polícia administrativo, fiscais, auditores fiscais, enfim, todo esse grupo típico de Estado, que executa uma atividade típica de Estado, as polícias, militares, a Polícia Federal, enfim, todos esses serão reconhecidos como carreiras típicas de Estado. Então, esses manterão a sua estabilidade. Ressaltando que isso é para quem entrar daqui para frente, depois de aprovado para frente. Quem já tem a sua estabilidade garantida, tem direito adquirido e não será atingido por essa reforma administrativa nesse ponto, tá bom? Agora, uma situação, isso deverá ser regulamentado por lei. Quem são os cargos, os componentes dessas carreiras típicas de Estado? E aí vai ter muito pano para manga, muita discussão e muita briga. Por quê? Porque muitas carreiras vão lutar ali para entrar, para serem reconhecidas como típicas de Estado, tá? Então, isso é uma norma em aberta que tem que ser regulamentada ainda. A PEC não regulamenta, ela diz que tem que ser regulamentada por lei posterior. A reforma acaba com o estágio probatório? Ele cria um novo tipo de estágio probatório, digamos assim. Ele cria, no primeiro momento, um vínculo
de experiência, institui então essa modalidade de vínculo, de contrato de experiência, para depois vir o estágio probatório. Como será isso? Serão 2 anos com esse vínculo de experiência, todos os servidores. Passou no concurso público, aí você é chamado para trabalhar. Aí você vai, durante 2 anos, estar com esse vínculo de experiência, em que você vai ter que cumprir e satisfazer e ser adequado e suficiente para o serviço público, para que você realmente continue enquanto servidor público. Depois desses 2 anos, aí vem mais 1 ano. Esse mais 1 ano é chamado de estágio probatório, em que você vai passar pelas avaliações e tudo mais, e você vai ter que ter nota satisfatória, você vai ter que ter comprovada a sua eficiência para você continuar no serviço público, tá? E reitero novamente, tudo isso deverá ser regulamentado por lei, tudo muito aberto, muito genérico. E isso pode ser, inclusive, muito confuso e perigoso. Questões muito abertas pode trazer situações ambíguas, então a gente tem que ficar muito alerta nesse sentido. E no final de tudo, passados 2 anos de contrato ali de experiência, de vínculo de experiência e 1 ano do estágio probatório, você teve o seu trabalho adequado, suficiente, então você realmente é efetivado. Ressaltando que as carreiras típicas de estados terão a estabilidade garantida e aqueles que não são típicos de estado, como por exemplo professor, médicos, merendeira, o pessoal que trabalha na área administrativa, esses não terão garantida a estabilidade, tá? Vai haver uma flexibilização ali para a liberação, para que esses servidores sejam, entre aspas, demitidos. Por quê, entre aspas? Porque demissão no serviço público é penalidade. É uma das penalidades ali que, quando ele comete uma falta grave, ele é demitido a bem do serviço público. Pois bem, nesse ponto aqui também tem uma previsão de alteração. Hoje, você pode ser demitido a partir de um processo judicial. Nesse caso, do processo judicial, existem outras possibilidades, o processo administrativo, mas no caso do processo judicial vai ter uma alteração. Hoje, para você ser mandado embora a partir de um processo judicial, por exemplo, você está sendo processado por improbidade administrativa, né? Aí o juiz de primeiro grau diz que você cometeu improbidade administrativa, que você tem que perder o cargo, né? Hoje, para essa decisão valer e você ser demitido, só com trânsito e julgado da sentença penal condenatória. O que é isso? Quando não existir mais nenhum tipo de recurso, aí sim pode vir a penalidade de demissão por essa decisão judicial. Com a alteração prevista na reforma administrativa, bastará uma decisão de colegiado. O que é isso? Nesse caso que eu expliquei, o juiz de primeiro grau diz que você cometeu improbidade administrativa, que você tem que ter a penalidade de demissão. Nesse momento você ainda não sai. Você entra com recurso e lá no tribunal, o tribunal confirma essa decisão. O tribunal, os desembargadores é quem decidem, é um órgão colegiado. Nesse momento você já pode ser demitido, tá? Não precisa esperar a sentença penal condenatória transitada em julgado, não precisa esperar a decisão dos tribunais superiores, não precisa esperar o trânsito em julgado. Você já vai poder ser demitido assim que tiver uma decisão do colegiado. Acúmulo de cargo. Hoje você sabe que pode acumular o cargo 2 de médico, 2 de professor, ou de técnico, ou de um de técnico com esses outros. Com o que está estabelecido ali na reforma administrativa, não vai ter mais a possibilidade de acúmulo de cargo com técnico, tá? Vai acabar, tá? E uma pessoa me fez até uma pergunta interessante, e os militares? Os militares não vai ser atingido por essa regra, porque existe uma PEC específica para eles, né? É um regramento específico diferente para eles, tá bom? Outra situação, nenhum servidor poderá ter férias por mais de 30 dias no ano, como acontece com juízes, como acontece, por exemplo, com os professores. Ninguém vai poder ter férias mais de 30 dias dentro de um ano. E ninguém poderá mais ter como punição a aposentadoria compulsória. Está previsto que ninguém poderá mais ter como punição a aposentadoria compulsória. E a gente sabe que isso ocorre com os juízes. Então, isso não será mais possível. Não será mais possível receber adicional por tempo de serviço, nem as progressões
Sabe as progressões? Muitas carreiras de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, ou de 5 em 5 anos, eles progridem na carreira e assim tem uma porcentagem, um aumento do seu salário, da sua remuneração. Isso vai ser proibido. Só vai poder haver progressão na carreira por mérito, por merecimento. E essa é uma questão ambígua também. Por quê? Porque é aberto. O que é mérito? O que é merecimento? Não fala, não existe essa situação. E quando houver, a gente tem que tomar muito cuidado, ficar de olho. Por quê? Porque podem usar isso por um caráter de politicagem. Usar a máquina pública para fazer política lá dentro e dar um merecimento para aqueles que puxam o saco, para aqueles que não trabalham, mas que estão ali babando o ovo no político que rege aquela pasta. Então a gente tem que tomar cuidado. Me desculpe a minha sinceridade, mas a gente tem que tomar cuidado nesse sentido, tá? Essa questão de merecimento, de mérito, a gente tem que ficar de olho, porque no serviço público isso vai dar pano para manga, tá? E é aberto, não falo o que é isso, tá bom? Então, as progressões na carreira, por tempo de serviço, as progressões de 5 em 5 anos, de 3 em 3 anos, estão proibidas, acabaram. Quinquênio, anuênio, acabou tudo isso. Licença-prêmio acabou também, não tem mais licença-prêmio, tudo isso vai ser cessado, vai acabar da forma que está, tá? Porque aqui a gente tem que abrir um parênteses também. Muita coisa vai ser alterada ainda, vai ser desidratada, vai ser alterada, assim como foi na reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, muita coisa mudou do texto original apresentado pelo governo. E acredito que aqui, da mesma forma, muita coisa vai mudar. Eu estou falando o que está apresentado hoje, conforme o governo federal apresentou ali no Congresso Nacional, tá? E tem também a possibilidade de um maior poder do presidente da República. Ele vai poder, por meio de decreto, reger vários cargos, vai poder reger os cargos da forma que ele bem entender. Ele vai ter um maior poder normativo, desde que não aumente o orçamento, desde que não haja custo, gasto, ele vai poder mudar carreiras, vai poder mudar cargos ali, enfim, ele vai ter um poder maior, o presidente da República, dentro da máquina administrativa em relação aos servidores públicos. Cria a possibilidade de contratos temporários, tá? Para situações preventivas, só que não fala o que é isso também, vai poder contratar temporariamente ali trabalhadores, vai fazer um processo simplificado, um processo seletivo simplificado e vai poder contratar. E eles criam também um contrato por prazo indeterminado. É um tipo de servidores que vai ter uma maior flexibilização na sua estabilidade, em tudo aquilo. Acredito que seja regido pela CLT, porque não fala, e que seja referente àquelas atividades meios, aqueles que trabalham mais na questão de recursos humanos, administrativos, em que vai poder ter uma maior flexibilização. Então, eles também criam essas categorias de, entre aspas, de servidores públicos também. Bom, e tudo isso que eu estou falando é um resumão e pode ser alterado e possivelmente muita coisa será alterada, tá? Acredito que só vai ficar para o ano que vem mesmo e que vão começar os debates agora e tudo mais. Muita coisa vai ser alterada, muita coisa vai ser discutida e vamos ver o que vai dar. Agora, eu já disse aqui, vou comentar novamente. Cadê a reforma tributária? Cadê a reforma política? Fizeram a reforma trabalhista, falaram que ia diminuir emprego, não diminuiu, e penalizou o trabalhador. Fizeram a reforma previdenciária, penalizando o aposentado e pensionista, não economizou em nada. E penalizou. Porque, por exemplo, o homem vai ter que ter 40 anos de tempo de contribuição para aposentar, além da idade mínima, 65 anos. A mulher vai ter que ter 35 anos de contribuição, mais a idade mínima de 62 anos, fora outras situações. Então eu te pergunto, cadê a reforma política e cadê a reforma tributária? Primeiro pesou sobre o trabalhador, na iniciativa privada, sobre o aposentado e pensionista, agora sobre o servidor. E eu te pergunto, vai resolver? Não vai resolver. Tem que ter reforma política e reforma tributária nesse país. Reforma política, derrubar os privilégios, os excessos da máquina política e a reforma tributária. Mudar esse sistema tributário no Brasil que é regressivo. O que é isso? Quem tem mais paga menos e quem tem menos paga mais. Isso tem que mudar. E para isso tem que ter coragem, tem que ter disposição. E eu não estou vendo essa disposição e essa coragem, não.
Eu vejo essa disposição e essa coragem para atingir trabalhador, aposentado, pensionista e agora o servidor público, infelizmente. Pessoal, compartilhe esse vídeo, curta, comenta, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, pois aqui você sabe, a informação é sempre de forma clara, objetiva e sempre com muita seriedade. Um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau!